Prezados irmãos e seminaristas, a paz do Senhor. Eu sou o professor Gabriel Soares Rosa e estamos reunidos para mais uma aula bíblica, continuação da nossa unidade. Vamos aqui aprender pontos importantes da interpretação correta da Escritura. Que Deus te abençoe, assista a todos os vídeos aulas. Lembrando a vocês, após você estudar este vídeo, compartilhe com outras pessoas o conteúdo. As nossas aulas são aulas panorâmicas e estamos aqui tratando alguns pontos teológicos, alguns pontos importantes que vão lhe dar direção para que você possa estudar a Bíblia corretamente e ser um ministro eficaz para a glória do Senhor. Neste ponto, nós estamos aqui trabalhando princípios, tópicos de uma maneira abrangente teológica sobre a importância, prezados seminaristas, de interpretar a Escritura corretamente e falar aquilo que a Bíblia diz. Vivemos em um tempo, em uma época, que poucos querem ensinar, explicar, pregar a palavra corretamente. Há muitos que querem viver uma vida longe da Escritura, interpretam a Bíblia segundo o seu pensamento e não segundo aquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos entender que a palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus nos guia e a palavra de Deus, ela afirma os nossos passos. A interpretação correta da Escritura, ela é muito importante para o nosso crescimento bíblico e para ajudar outras pessoas a caminhar com Cristo. Uma interpretação fora do contexto, ela gera confusão, ela gera desordem. Há muitas pessoas que estão nos templos, mas têm a mente desviada, a mente fora dos princípios bíblicos, a mente longe da palavra, não entendem a palavra. Por quê? Porque não querem ter um compromisso. Uma igreja que não estuda a palavra de Deus é uma igreja fraca e doente. Uma igreja que não tem um compromisso real com a Sagrada Escritura é uma igreja que vive longe do Evangelho. Nós precisamos entender que uma igreja sólida, uma igreja bíblica, é aquela que persiste em ler, é aquela que busca sempre desenvolver o seu caráter e crescer espiritualmente para a glória de Cristo. O estudo precisa ser uma prática contínua na vida do cristão. Todos os dias o cristão deve ler, meditar, estudar, se preparar. Há muitos que, quando vão ensinar, vão pregar, vão dar uma aula no seminário, há muitos que se preparam a hora que quer, o momento que quer. Vamos compreender algo muito importante, que aqueles que querem entregar um alimento fraco para as pessoas é porque nunca tiveram perto do Deus da palavra. O ministro do Evangelho, ele precisa compreender, e este ponto é muito importante, que a sua vida precisa ser regida por ordens e princípios. Uma vida organizada, uma vida que tem ordens, é uma vida direcionada por Deus. O ministro precisa compreender algo muito importante, que se a sua vida não estiver sendo direcionada pela palavra, sua mente está distante do livro santo. O ministro precisa sempre entender que a palavra de Deus que guia é a palavra de Deus que direciona. Uma interpretação fora do contexto bíblico não apenas traz desordens na igreja, mas a igreja, ela vai viver uma vida distante do Deus verdadeiro. Deus, ele é glorificado através da exposição fiel da Sagrada Escritura. Então precisamos entender que para ter uma boa aplicação, uma aplicação correta, é preciso uma boa leitura, uma boa interpretação.
ler o texto, reler o texto, até que aquele texto esteja encarnado em você, até que aquele texto esteja dentro de você, governando você, fortalecendo você, que aquele texto venha falar dentro de você. Vivemos em um tempo onde o texto bíblico já não fala mais na mente de muitas pessoas, porque muitos não têm uma fé em Cristo, muitos têm uma fé em homens. A fé que não está fundamentada em Cristo, uma fé que não está fundamentada no Deus da palavra, uma fé que não está fundamentada na Bíblia, é uma fé morta. A nossa fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, só há fé quando há uma exposição correta do texto sagrado. Neste momento, nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar consagrada a Deus. Então, quando nós estamos perto do livro santo, meditando, estudando, fazendo anotações, nós sempre precisamos ter em mente: estamos estudando, estamos aprendendo, alimentando a nossa alma para ajudar e aconselhar outras pessoas. Nós precisamos ter uma vida de sinceridade, uma vida de compromisso, uma vida de oração, uma vida estabelecida pelos propósitos de Deus. Nós vamos aqui compreender, dentro da nossa aula, princípios gramaticais de interpretação. Sempre que estudar uma palavra ou um conjunto delas, você deve determinar 4 coisas. A primeira, o uso que o autor fez dela, sua relação com o contexto imediato, seu uso corrente na época em que foi escrita, seu sentido etimológico. Esses pontos bíblicos que nós estamos aqui aprendendo, esses princípios gramaticais que eu estou aqui explicando para vocês, é preciso que esteja em sua mente. Quando nós olhamos para esses pontos, nós precisamos obedecê-los exatamente e colocar em prática na nossa vida. Lembrando a vocês que a Bíblia Sagrada, ela é antiga, mas a Bíblia Sagrada não é velha. A Bíblia Sagrada precisa ser interpretada no sentido correto, no sentido original que o autor escreveu. Se você não pesquisar, se você não ler, se você não buscar fontes teológicas saudáveis e confiáveis que vão lhe auxiliar, se você não se aplicar ao estudo, como que você vai compreender aquele texto da maneira correta? Há muitas pregações, mas a maioria das pregações não estão fundamentadas na palavra de Deus. As pessoas falam coisas sem sentidos. Há muitos que pregam palavras sem sentidos. Há muitos que vivem uma vida de Há muitos que vivem uma vida de emoções e não uma vida centrada na palavra de Deus. Neste momento eu preciso dizer algo muito importante. Interprete as palavras no sentido que tinham no tempo do autor. Não interprete a Bíblia segundo o seu pensamento, mas interprete a Bíblia segundo a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o esforço, a dedicação é algo muito importante. Quer ser um pregador eficaz? Quer ser um instrumento de Deus? Seja cada dia um bom estudante. Você é capaz de interpretar a Bíblia corretamente. Só basta ter disciplina, esforço e dedicação. Vivemos, prezados seminaristas, em um tempo onde as pessoas estão correndo atrás de tantas coisas, mas muitos hoje estão deixando a palavra de Deus. Hoje muitos querem ver de movimentos, de emoções, e hoje muitos não querem ter uma vida bíblica, uma vida transformada, uma vida inteligente. A igreja, ela precisa crescer saudável. Nós estamos aqui nessa terra para honrar a Deus, honrar a sua palavra. Então estude a palavra, leia a palavra, assim como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo já estava próximo de ser decapitado, de ser morto pela sua fé em Cristo. Mas antes de Paulo perder a vida por amor a Cristo, Paulo, ele mandou trazer os pergaminhos, os livros, a sua capa, porque Paulo sabia, mesmo que Paulo estava prestes a ser morto, a ser decapitado,
Paulo queria ainda estudar a palavra. Paulo queria ainda estar próximo de Cristo. Paulo queria ainda ler, estudar. Prezados seminaristas, se esforce, se dedique, não deixe que ninguém confunda sua mente, interprete a palavra de Deus corretamente. Vamos observar outra regra. Interprete a palavra em relação à sua sentença e ao seu contexto. Precisamos compreender algo muito importante, que interpretar a palavra dentro do seu contexto é muito importante, porque uma pregação sem contexto é uma pregação confusa. Você não pode abrir a Bíblia, ler um texto e apenas falar aquela palavra, sem saber o porquê daquele texto, sem saber o porquê daquela mensagem. É preciso que haja uma dedicação em interpretar a palavra corretamente. Outro ponto, princípios gramaticais de interpretação. Quando ler um texto bíblico, faça essas 4 perguntas. Outro ponto muito importante. Como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho, ok? Como se relaciona com o restante do livro? Como se relaciona com a Bíblia como um todo? Como se relaciona com a cultura e com o quadro de fundo em que foi escrita? São princípios gramaticais de interpretação que também precisam estar em nossa vida. Como essa passagem se relaciona com o material circunvizinho, como se relaciona com o restante do livro, então é preciso que haja leitura, é preciso que haja esforço. Outra regra, interprete a passagem em harmonia com o seu contexto. Interprete a passagem corretamente em harmonia com o seu contexto. Então não invente palavras, não invente textos. Veio algo na minha mente, eu vou falar. Não, está de acordo com a Bíblia? A Bíblia está de acordo com a palavra de Deus? Está escrito? Se não está escrito, não fale. Seja fiel à palavra de Deus. Busque sempre ser um cristão bíblico, que honra a Cristo e que busca uma vida santa. Próximo ponto, princípios históricos de interpretação. Quando você começar a estudar uma determinada passagem bíblica, faça as seguintes perguntas. Quem escreveu? Aqui fala da autoria. Quando escreveu, data. Onde escreveu, lugar. O que escreveu, conteúdo. Por que escreveu, motivação. Para quem escreveu, destinatário. Em que ocasião escreveu, conteúdo. São pontos fundamentais. Quem escreveu? Aqui fala da autoria. Então é preciso saber esse ponto. Quem escreveu, saber a data, o lugar, o conteúdo, a motivação, o destinatário e o conteúdo. Que esses pontos possam estar sempre guardados em seu coração e que você possa aplicá-los em seu estudo. Nós temos muitos materiais teológicos confiáveis que nos ajudam a interpretar a palavra de Deus. Mais uma regra: uma vez que a Escritura originou-se num contexto histórico, só pode ser compreendida à luz da história bíblica. É preciso que a nossa mente seja iluminada para compreender esses pontos, estudar esses pontos, ser um verdadeiro cristão bíblico inteligente que glorifique a Cristo. Prezados seminaristas, nós precisamos entender que manter uma vida bíblica é muito importante. A nossa dedicação, o nosso esforço, a nossa comunhão com Deus, uma vida transformada, um caráter santo, um bom código de conduta é muito importante. Seja cada dia um cristão preparado que honra a Cristo e obedece a sua palavra. Aqui é o professor Gabriel Soares Rosa. Que Deus te abençoe, que Deus te guia, estude, leia, faça anotações, que é muito importante. Que Deus te abençoe, que Cristo te fortaleça e te guie nos caminhos da verdade. Te aguardo no nosso próximo vídeo aula para a glória do Senhor. Deus te abençoe.